atarás ao pescoço, escreve-as na tábua do coração, e achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para os teus ossos e refúgio para o teu corpo. Honra ao Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Amém? Soberano Deus e Pai, toma nosso coração, nossa mente, nos ensina a viver a palavra, que nós sejamos guardados pelo Senhor, que nós possamos ser esse povo que vai refletir a tua glória com entendimento e com graça, e através das nossas atitudes nós podemos reconhecer que somos filhos de Deus, e outros possam nos ver como filho de Deus e querer esse Deus pelo nosso exemplo, pelas nossas atitudes, pelo nosso caráter, pela nossa boca jorrando rios de água viva, pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir, que é para Ele, aleluia. O Espírito Santo habita no nosso meio e fará o sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos, eu quero falar hoje sobre humildade. Então esse capítulo todo ele fala, e tudo isso que fala aqui eu li pouco para não ler esse provérbio todo, mas no finalzinho ele diz assim: certamente, no 33 ele diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si a ignomínia. Então, Deus nos propõe todo o tempo, de Gênesis a Apocalipse, Ele nos propõe humildade para honrá-lo, para obedecer, para caminhar junto, para estarmos no nível que concerne a Ele. Então a gente tem que ter humildade. O que é humildade? As pessoas acham que ser humilde é aceitar tudo que os outros querem, é aceitar tudo que os outros falam. Humildade não é isso. Humildade é você reconhecer que é pecador e carece da misericórdia de Deus. Então quando perguntaram a Jesus o que era amar o próximo, Ele deu o exemplo de amar o próximo. Ele deu o exemplo daquele samaritano que passou o pastor, deixou um para trás, passou o levita, deixou um para trás, passou o samaritano e deu ele a acolhida. Quem foi o próximo daquele homem assaltado? O samaritano. Então quem é o nosso próximo que Deus manda amar? Todo mundo acha que é para me amar o mendigo, que é para me amar o outro, que é amar quem te ajuda. E geralmente se torna o contrário. Quando a gente ajuda muito uma pessoa, ele já acha que a gente está intrometendo, ele já se rebela, ele já acha que tem suas próprias convicções. E por isso a palavra de Deus diz que Deus escarnece dos escarnecedores e resiste os soberbos. Então humildade é você aceitar que você precisa de ajuda de Deus e dos homens. Mas só que a pessoa acha que quando ele tem uma fé de vida equilibrada já financeiramente e tal, está com a saúde boa, ele não depende dos outros. Não é essa dependência que Deus está falando. Tem coisa muito que o dinheiro não pode comprar. Hoje morreu mais um rapaz afogado. Tem jeito de pagar para ele voltar a viver? Não tem. Ontem o outro bateu a moto, está lá no João 23. Tem como?
que está vivo, Deus ainda pode recuperar. Mas esse que morreu não tem volta. Nós podemos chorar, nós podemos orar, nós podemos gritar. Já foi. Então, quando a Bíblia diz que a humildade antecede a honra em Provérbio. Mas o que é humildade? Eu acabei de falar. Humildade é quando você reconhece que você sem Deus não é nada e precisa da ajuda de todos. E hoje é muito fácil a pessoa desobedecer, porque as coisas hoje estão muito fáceis. Nossa, missionária, você vai falar fácil demais? Muito fácil. Muito. Feche os olhos e olhe sua vida 10 anos atrás. Você vê a facilidade que você tem hoje. Hoje eu estava falando que as palavras são tão claras. Porque quando as pessoas vêm cozinhar, a gente prega o dia inteiro. Quando as pessoas vêm limpar, a gente prega o dia inteiro. Eu estava falando uma facilidade que a gente tem de não entender a palavra. Quem é uma pessoa mal criada? A culpa é de quem? Dos pais. O pai fala assim: meu filho é mal criado demais comigo. Ué, mal criada, mal criado. Você para pra você ver. Criou mal, só isso. Ei. Aí a pessoa fala assim: nossa, meu filho é mal criado comigo. Ué, qual o pai está falando? A culpa é dele, que não criou bem. Meu filho é mal criado. Então, meu filho foi mal criado por mim. Quem cria filho? Pai, na escola, não é ninguém. A pessoa fala educadores. Educadores é pai e mãe. Dia do educador é dia do pai e da mãe. E de alguém que auxilia. Dentro de casa. Porque lá na escola, eu canso de falar isso, é para ensinar a ler e escrever. É outra coisa, não tem nada a ver. Aí quando você chama um de desgraçado, quem que é desgraçado? Fora da graça. E aí? Ninguém gosta dessa palavra, porque sem a graça de Deus nós não vivemos. E pela graça sois salvos, isso é dom de Deus. Mas os desobedientes não têm a graça. Ei, não tem a graça. Vou falar que a desgraça é o pior palavrão. É mesmo, porque é fora da graça de Deus. Ei, aí a pessoa não pensa. A pessoa não pensa as palavras. Ingratidão. Você não agradece pela graça que te dão. Porque não é só Deus que dá a graça, não. Ele usa pessoas para te dar a graça. Não tem muita gente que fala assim: deu o ar da graça. Não é assim? O ar da graça é aquilo que você recebe benefício. Que Deus pode usar qualquer um para dar a graça, porque a graça vem dele. De graça receber, de graça não doido, é a graça. Então hoje a pessoa não pensa em gratidão. A graça que Deus te deu, você não é agradecido. Nós fizemos um congresso de gratidão gera salvação, porque é a gratidão que gera. Porque quando aquele leproso voltou, Jesus disse o quê? Foi salvo. Está salvo, vai em paz, está salvo. Os outros foi salvo, não foi curado. E tem muita gente que acha que foi curado e está salvo. Não está. Não está. Uma coisa é você ser curado, outra coisa é você ser grato. Sou grata a Deus que me curou. Você mudou de vida? Eu mudei de vida depois que fui curado. A gratidão é obedecer. A gratidão é honrar a Deus. E honrar a Deus é obedecer. Ele é santíssimo. Olha, o dia que você terminar de remover tudo que não presta da sua vida, você está pronto a receber o que Deus tem para você. Mas enquanto você ficar guardando, você não vai prosseguir mentalmente, espiritualmente. Você não vai ter aquela paz interior. Você não vai poder entrar no descanso do Senhor.
Você está cheio de coisas ruins ainda. Você está cheio de maus pensamentos. Você está cheio de soberba, porque você acha que sabe, que pode. Você acha que tem alguma coisa que você tem que os outros não têm. Mas tudo que nós temos é aquilo que Deus nos dá através da palavra. Amém? Através da palavra. Até vem por ouvir a palavra de Deus. E muita gente assim, não, mas lá em casa, lá no tal lugar, lá não sei na onde, eu sinto. Não. Mas para ter fé tem que ouvir a palavra. E hoje foi testificado isso. E para ter fé tem que ouvir. Né? Uma pessoa leu na casa dela a palavra e Deus deu ela um entendimento. Deus falou com ela e ela entendeu aquela palavra. Mas quando ela chegou aqui, que foi pregada a palavra, Deus certificou no coração dela. Porque quando ela chegou aqui, foi pregada com as mesmas palavras que Deus tinha dado ela de revelação na palavra. Ah, eu não preciso de ir lá, que Deus vai falar com você. Mas só vai testificar aqui. Só vai testificar quando chegar aqui. Não é assim? Então, quando a gente vai no médico, o médico fala assim: eu acho que você está com isso. Mas para testificar, tem que fazer o exame. Então, nós somos examinados pela palavra, por ouvir a palavra. E quando ouvimos a palavra, é que nós temos a revelação daquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos entender isso, né? Porque a pessoa, quando ele é crente, temente a Deus, ele tem que pensar nos outros em todas as situações. Deus está me falando isso desde o ano passado. A questão das pessoas se preocupar que os outros vão para o céu também. Se eu estou me dando bem, outro se lasque. Não é o que eu vejo, o que acontece no mundo espiritual, mas aquilo que Deus vê. Hoje o conceito do mundo, se você é gordo, se você é pobre, se você não anda alinhado, você não vai entrar no céu. Se você não tiver um carro, uma moto, uma casa bem arrumada, você não vai entrar no céu. Isso é muito comparar o céu com muito pouca coisa. O céu é muito além disso aí. O céu não tem nada a ver com aquilo. O céu tem a ver com aquilo que você carrega. O que você está carregando aí dentro? O que você está carregando aqui dentro? Porque aqui ele diz que confia no Senhor de todo o seu coração. Não te estribe o seu entendimento. Não ache que você está sabendo. Confia no Senhor e Ele dará a direção. Ele dará a direção. Porque quando nós morremos, eu morri aqui agora. Eu falo de mim porque vocês têm medo de morrer, eu não tenho. Então eu vou falar de mim, né? Se eu cair aqui agora e morrer, o meu destino já está, se for agora. Ou eu vou para o céu ou vou para o inferno e pronto, acabou. Simples assim. O juízo final é no dia que eu morro. Porque no dia que eu morrer, eu vou encontrar com Deus. Ah, mas você está pregando errado, todo mundo prega, não ficar dormindo, todo mundo vai ressuscitar. Eu creio que vai para lá, direto. Ou para o céu ou para o inferno. Não existe purgatório. Não existe jeito de escapar. Não existe jeitinho brasileiro. E na igreja também tem que ser assim. Sim, não. Pode, não pode. Não é que filho fulano pode, sim, ciclano. Não é que fulano é bonzinho que vai fazer. Não, pode, não pode. Aí a pessoa fala assim: a missionária abriu um pouco casar. Não. A pessoa chega perto de mim e quer fazer parte do robô. Se você não casar, você não vai fazer. Batizar. Eu quero fazer isso. Da situação que você está? De jeito nenhum. Por quê? Porque é sim, não, mais ou menos. Deus não livre, porque mais ou menos é o quê? Morno. Ou é quente ou é frio. Quente está perto de Deus. Frio está longe de Deus. E o mais ou menos é vomitado por Deus. E a Bíblia diz que aquele
vai com Deus até um certo ponto e volta para o pecado, é como o cão que volta ao vômito. Nojento para Deus. A gente tem que pensar constantemente naquilo que está acontecendo hoje e a probabilidade de acontecer amanhã. Porque se nós viver, Deus sabe, Deus vai fazer, nós não temos atitudes. E a atitude de mudança nossa, nós temos que pensar, é todo dia. Porque nós temos que revelar Jesus Cristo. Nós temos que sempre continuar, perseverar, para revelar a bondade de Deus. Amém? E a palavra de Deus diz, escrevi aqui, o versículo. Em Hebreus 9, 27. A palavra de Deus diz assim, desde 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo tem sofrido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito. Amém? E aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam a salvação. Então todo mundo está achando que todo mundo vai ver Jesus. Não, quem vai ver Jesus é só quem for salvo. Sem santidade ninguém verá Deus. E não, você não for para o céu, você não vai ver Jesus não. Para pedir misericórdia não vai ver, porque ele veio como Salvador. Mas agora ele vai voltar como juiz. Ele veio em carne para pagar o meu e o seu pecado. Agora ele vai vir como Espírito pessoal perfeito. Aleluia. Nós precisamos crer na salvação, buscar a salvação mais que tudo na nossa vida. As pessoas estão esquecendo da salvação. Porque o salvo ele não tem medo. O salvo não tem medo. O salvo não corre do problema. O salvo enfrenta o problema. Resistiu o diabo, ele fugir de nós. Os salvos não têm medo de morrer. Por quê? Porque eles sabem onde vai. Missionária, mas isso é muito relativo. Isso é muito estranho. Como você tem essa certeza? Intimidade. É ter intimidade com ele, ele vai te falar. Ele vai te falar, não o que você quer, mas aquilo que você precisa. Então nós precisamos entender que Deus tem planos, propósitos e projetos, mas é para quem quer, queridos. Para quem tem coragem, queridos. Glória a Deus, Senhor. Eu estava lembrando hoje do dia que um homem chegou lá no ataque para me matar. O olho vermelho, uma peixeira desse tamanho. Ontem eu lembrei disso, desse tamanho. Ontem eu estava orando, eu falei, João, você não tem medo do que ele agora. O homem chegou com a peixeira desse tamanho, o olho vermelho, tremendo, e falou assim, eu vou te matar. Eu não sei se estava só eu e o Lucas, só sei que era só 2 pessoas lá na igreja. Aí eu fui orando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não veio para me matar, você não tem poder para isso. Logo que eu cheguei aqui. Se fosse outra pessoa, eu vim aqui mais? Não. Então Deus me lembrou disso ontem, para dizer que o que Ele tem para nós podemos ir. Quando Ele dá a visão, nós podemos ir. E nós não precisamos procurar a aprovação de ninguém. Nós precisamos aprovar no Senhor. É Deus que me aprova. Agora, se eu não tenho submissão, se eu não tenho humildade, se eu acho que eu sei tudo, não é visão minha.
A visão do céu ela é confirmada pela palavra. Ela é confirmada pela minha liderança. Ela é confirmada no céu. Então nós precisamos aprender a ter um alinhamento no céu. Amém? Porque em Tiago 4 diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Purificai-vos as mãos pecadoras, e vós de ânimo todo, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza. Humilhai na presença do Senhor, e Ele te exaltará. Aqui Tiago tenta dar uma resposta para a sua própria pergunta. Qual é a origem dos seus problemas? Sabe qual é a origem cêntrica da humanidade hoje? Estou falando nem de mim só não, de todo mundo. E vocês vão refletir que chegar lá. A nossa chama hedonismo. A palavra é hedonismo. Sua busca egocêntrica pela satisfação dos seus prazeres. Essa é a doença do século. A pessoa não lembra de mais ninguém. A pessoa não lembra de nem ninguém. Tem hora que não lembra do filho, não lembra do marido, não lembra do esposo, não lembra do irmão, não lembra do pai, não lembra da mãe. Ele quer satisfazer a sua vontade. E aí? É a causa do problema hoje. Ah, missionária, isso é muito radical. Não é radical. Cada um está buscando interesse próprio. E egocêntrico. Não pense mais nada. Se eu estou bem, o resto se lasca. Se eu tenho a visão, para lá de quem está me liderando, para lá de quem está fazendo, para lá dos outros, eu sei o que eu quero. Simples assim. Essa é a enfermidade que está levando a humanidade à morte espiritual. E essa consciência e esse problema, a consequência desse nosso problema, de nós querer trem demais para nós, sem pensar, sem tirar tempo para Deus, sem não sei o quê, outro não sei o quê, fulano, nada satisfaz, igual a sanguessuga, diz o provérbio. A consequência é inimizade com Deus. Deus quer que nós confiemos nele. Aleluia. Entreguemos a ele. Dedicamos a ele. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Ei, nós precisamos dedicar ao Senhor. Aleluia. Nós não podemos fazer inimizade com Deus por causa dos nossos prazeres. Nós precisamos amar o próximo. Ei, por que os pastores estão desistindo? Sabe por que Deus deu essa palavra para mim? Porque eu estava orando. Sabe por quê? O Rodrigo é meu filho na fé. Eu paguei um preço pela vida do Rodrigo, que era da nossa igreja, a minha igreja. Eu orei por ele. Eu orei para ele ficar liberto do vício. Eu orei para Deus alcançar a vida dele. Mas agora ele desistiu de ser pastor. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é pastor, não tem ninguém para dar a mão a ele, não. Só tem gente para julgar e condenar. Todo mundo no erro condenando os outros. Todo mundo na promiscuidade julgando os outros. Todo mundo na avareza, no hedonismo e julgando os outros. Mas pastor não pode falar isso, pastor não pode corrigir fulano, pastor não pode pregar isso, pastor pregou eu não gostei, pastor não pode pregar o que eu não gosto, pastor não pode fazer isso. Onde o pastor está? Onde que o fulano está? Onde que ele está? Quem que vai lutar, gente? E a gratidão agora? Esqueceu do dinheiro que recebeu, esqueceu daquilo que a igreja ajudou, esqueceu da cesta básica que já comeu, esqueceu de tudo e agora não precisa mais do líder.
vida dele no céu, mesmo fazendo tudo que quer. Não é assim não. O mesmo Deus que abriu a porta para você, ele fecha. Eu estou preocupado esses dias, porque Deus tem falado muita coisa comigo. Porque o povo está achando que está tudo muito bom. Mas não está bom não, é Sodoma e Gomorra. Porque sabia uma notícia ontem que eu estou assim, trevas, sabe? Mais do que medo, mais do que pasmada, mais do que triste. Porque os pais ficam achando que tem que ganhar dinheiro, mas antes de pôr os filhos no mundo, não pode trabalhar não. Se não queria ter filho, não tivesse. Porque a gente tem que purificar. Não é metade de igreja, metade de canal, purificai. Os diabos do dobro, larga o mundo, pega Deus, para dessa inimizade, para de ser domita, seja crente, seja amoroso, preocupa com os outros, abre mão das coisas para agradar os outros, não com mentira, não com adulto, mas com a verdade. A verdade dói, mas cura. Não tenha medo. Resista o diabo. Pode ele vir na forma de quem? Pode ser de pai, de mãe, de irmão. Ele pode entranhar onde for, mas ele vai sair. Porque eu vou ficar com a verdade, você vai ficar com a verdade. Pare de querer se satisfazer na carne e achar que está tudo bem. Quem ganha a vida aqui vai perder ela lá. No mundo tereis aflição. Não é só vida boa não. A gente vai vencendo. É de pouquinho em pouquinho. A escada não começa no último, começa no primeiro degrau. E se você pular algum, a hora que você voltar, você vai cair, porque vai estar faltando aquele ali. Volta para Jesus, gente. Volta para adorar. Tudo que você pediu, Deus te deu. Agora você está insatisfeito. Porque filho da gente, quando a gente vai dando muita coisa. Ei, aconteceu isso comigo esses dias, no final do ano. A gente vai ajudando, chega uma hora que você tem. Por quê? Por quê? Porque a pessoa vai ensoberbecendo, achando que é melhor. Por isso está sendo ajudado. Por isso que dá certo. Quando está fazendo isso, está consumir com os outros. Todo filho é assim. E nós, como filhos de Deus, também somos. Quando a gente pede Deus, Deus vai dando aqui muita facilidade. Ei, a gente ensoberbece. E sabe o que a gente quer? Mais, igual Senhor. Então, humildade é você reconhecer que precisa de Deus dos outros. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ser o mais sábio do mundo, você pode ter todos os dons, todos os talentos, mas se você não tiver humildade, você não vai ter santidade, você não vai se humilhar perante a mão do Senhor, você não vai resistir o diabo, porque soberbo não vai entrar no céu. Porque Deus resiste soberbo. Tudo tem um tempo. Hoje aí falou, não, calor, eu falei, tá calor não, tá no tempo de calor mesmo, não tem que reclamar. Tá chovendo? Glória a Deus, tá chovendo, tá no tempo de chover. Tá fazendo frio, tá no tempo de fazer frio mesmo. Ei. Mas em todo tempo é tempo de adorar. Porque para Deus tem que dar fruto no tempo e fora de tempo. Não adianta a pessoa ser bonito, falar bonito, pregar bonito, falar bonito. Vira aquela figueira. Toda cheia de folha bonito, mas fruto não tem nenhum. A pessoa que é gente que fala bonito, pessoa que é gente que adula, pessoa que é gente que está todo poderoso, isso aí é só por fora, é figueira. Amém? Muitas vezes a gente não tem nada, mas é a presença de Deus. Muitas vezes a gente não sabe nada, mas a gente é a presença de Deus. Não me soberecer. Então as pessoas querem ver o governo de Deus na terra. O governo de Deus na terra é o nosso domínio próprio. É o governo de Deus na minha vida. O governo de Deus na terra é o governo que deu Deus para governar a minha vida. Esse é o governo de Deus para mim e para você. Não apoie no seu próprio entendimento.
busque a Deus, ore, volta a ser quem vocês eram antes. Eu sei, quando a gente orava, todo mundo falava em língua, pulava, adorava, deitava, rolava. Agora todo mundo fica com medo de estragar o cabelo, de neném, que é minha roupa, que é não sei o que, tá? Todo mundo fica com medo de chorar, vai borrar a maquiagem, o filho que pôs, né? Chorai e humilhar. Chorai e humilhar. Porque nós precisamos de chorar na presença de Deus. Quando a gente tem a direção de Deus, a gente sabe que aqui vai dar certo. E no final dá tudo certo. Amém? Deus falou comigo, negócio da ataque do homem, porque quando Deus mudou as estratégias de ontem, eu fiquei abalado, porque Deus mudou tudo, que era para fazer, virou tudo de cabeça para baixo. Mas quando foi na hora, deu tudo certo. Mesmo se o inimigo levantar a arma para nós, ele perecerá. E o diabo tem que bater em retirada, porque as bênçãos de Deus nos alcançam. E nós somos a igreja firmada no Senhor. E nós não é mais ou menos, é que ensina ou não. A gente precisa servir, sabendo que todo mundo tem valor. Todo mundo tem valor diante de Deus. Nós não estamos julgando, fulano melhor, não. Deus não faz exceção de pessoa para salvar. Todo aquele que quiser Deus, seja a condição que tiver, se arrepender, reconhecer que é pecador e fizer a coisa do jeito certo, humilhando, perante a potente mão do Senhor, resistindo o diabo, não tendo ânimo todo, hoje que é as coisas do mundo, amanhã que é as coisas de Deus, Deus vai alcançar a salvação. Amém? Nós precisamos avaliar a nós mesmos. Quando a Bíblia diz, examine sua alma a si mesmo e come e beba desse cálice, todo culto é uma ceia com o Senhor. Aleluia. Porque todo culto está presente. Se você está aqui nessa noite porque Ele te chamou para a mesa. Aleluia. E se Ele te chamou para a mesa, você precisa ser fiel. Porque se Ele te chamou para a mesa e você não tiver humildade e fidelidade, você vai suicidar espiritualmente. Porque Judas não foi fiel. Judas traiu Jesus. E nós não podemos trair Jesus com as nossas palavras obscenas, com os nossos gestos, com a nossa vida, que dá mau exemplo para os outros. Isso é trair Jesus. Porque Judas traiu Jesus. Ele traiu Jesus para satisfazer os seus desejos, os seus prazeres. Hedonismo. As pessoas estão pensando muito no ter e no poder. A humildade está acima de tudo e a fidelidade a Deus. As pessoas querem mostrar para os outros, não ser aquilo que Deus quer que você seja, mas aquilo que os outros querem que você seja. Deus não fez ninguém em série, fez todo mundo individual. Ele vai tratar com cada um individual, mas a palavra dele continua a mesma para nós todos. E nós precisamos entender, porque certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si a ignomínia. Porque a própria pessoa, quando ele vai, ele passa vergonha nele mesmo. Porque ninguém é capaz de fingir todo o tempo. E fingimento é mentira. E o fim da mentira é a vergonha. E tudo vai ser revelado, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Nós temos que dar valor ao serviço de Deus.
Aquilo que nós somos chamados e proposto para nós fazer, é para nós fazer com entusiasmo. Não com murmuração, não com penura, não achando pesado. Ele não achou pesado aquela cruz, quando ele carregou por mim e por vocês. Ele foi servo, foi obediente até a morte de cruz. E bonzinho vai entrar no céu. Vai entrar nos céus lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque tudo é para ele. A honra é dele e a glória é dele. Nós precisamos entender que ele está aqui. Aleluia! E ele está com aqueles que têm humildade. Ei, não tem nada que não acontece. Não tem nada que acontece que não seja permissão de Deus. Nada. Até o dia mau é permissão dele. Porque a Bíblia diz para nós preparar para o dia mau. No dia mau nós não venhamos a desfalecer. Então quer dizer que ele sabe que o dia mau vai vir. É permissão dele. Muitas vezes para quebrar o meu tupete. Para quebrar o seu tupete. Eu passei essa semana doente. Eu achei que eu estava de Covid, a igreja ia fechar. Eu já tinha tomado 6 qualidades de remédio e umas 3 qualidades ou mais de chá. Mas e eu estava passando muito mal. E eu não estava dormindo de noite. Quando eu me alinhei à vontade de Deus, eu sarei. Mas não foi assim, só eu alinhar, vou fazer a vontade de Deus e tudo bem, não. Tive que me humilhar. E chamar um pastor para orar por nós. Não é bem esse ato que eu sou a líder, Deus me deu a visão, agora eu já consertei e acabou, não. Tem que arrepender. Tem que se humilhar. Ah, eu só humilho para Deus. Se eu só humilho para Deus, Deus está no meio de nós e Ele usa quem Ele quiser. Se fosse preciso humilhar só para Deus os pecados dos heróis da fé, não estava escancarado aqui na Bíblia, não tinha deixado colocar, não. Porque o próprio Deus permitiu que tivesse aqui, para a gente saber que nossos pecados serão escancarados, porque Deus já sabe o nosso pecado. Nós que temos que reconhecer e envergonhar e arrepender e largar o pecado, porque quando todo mundo sabe do meu pecado, ele sabe que eu larguei o pecado. Por isso que a palavra de Deus diz: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Então o nosso pecado é para nós confessar, para nós ficar libertos. Então nós precisamos de entender que Deus vai dar honra à obediência. Deus vai dar honra àquele que compreende que somos dependentes dele e dos outros. Aquele que tem gratidão ao próximo. Como que se agradece a Deus? Agradecendo aqueles que te ajudou. Porque o maior defeito do ser humano é esquecer da onde que ele saiu. Tem uma frase na Bíblia, eu não sei onde é que está, que o pastor Darlan tomava conta da clínica em Pirapora, ele falava sempre: meta a cara no pó, para ver se dá a salvação. Meta a cara no pó, para você ver de onde Deus te tirou e você ainda continua com essa soberba. Essa frase eu nunca esqueci. Porque todo mundo erra. Eu posso. Não fez merecido. Amém? Perdeu a graça aquela igreja. Quem perdeu a graça foi a pessoa. A igreja não perde a graça, porque ela é só o templo. Igreja somos nós. Quando você diz que a igreja perdeu a graça, você está esmurecido de vir na igreja, é você que perdeu a graça. E quando você perde a graça, você pode até cair na desgraça agora, mas um dia você cai. A graça de Deus. E as pessoas hoje
o maior pecado, além de procurar os prazeres, é o julgamento. É o julgamento. Mas tem coisa que a pessoa faz e só vai ser corrigido depois. Porque eu falei com o Kleber, quando eu cheguei, o preço que eu cuidava na cadeia. Cheguei na cadeia, dava dando discipulado, ele virou para mim e falou assim: que palavra você tem para mim que sou preso inocente? Eu virei para ele e falei assim: você é tão inocente, você nunca pegou. Você nunca pecou? Se você nunca pecou em outras áreas, você devolveu o dízimo algum dia? Então quando você faz uma hora ou outra, entre uma condição e outra, todo mundo vai saber o que você fez. Ingratidão. Ingratidão, a pessoa é ingrato. Porque a palavra que confronta ele, aí ele vai lá para a palavra que adula ele, e lá ele se sente bem, é claro. O capeta não vai fazer você sentir mal. Quem vai te incomodar é Jesus. Quem vai te incomodar é a presença de Deus para você fugir do pecado. Sair do seu confortozinho para viver uma vida com Deus. Por isso a palavra de Deus diz: não conformeis esse mundo. Quando você está conformado que está tudo bem, é porque você está longe de Deus. Quando você é confrontado, corrigido, criticado, todo mundo te fala, todo mundo te chama, todo mundo liga para você, fala uma coisa, fala outra, é porque você está sendo amado. Você está perto de Deus. Mas quando você não incomoda ninguém, você não está perto dele. Porque a presença de Deus incomoda a gente. A presença de Deus confronta a gente. Por que Adão escondeu? Porque a presença de Deus confronta. A presença de Deus nos confronta. Quanto mais perto de Deus a gente chega, mais ele sabe a porquê que a gente é e sabe o quanto ele tem poder para nos transformar. Aleluia. Essa é a vontade de aproximar de Deus. Mas quando as pessoas começam a ver a porquê que ele quer esconder de Deus. E quando ele quer esconder de Deus, ele foge. E aí dá mal. Porque ele não é confrontado. Mas ele não rompe. Ele não prospera. E quando a gente não começa a admitir que a gente precisa de Deus, que a gente é dependente dele, para a gente tirar o pecado, resistir o diabo, ele nos honrará e nos dará a vida plena. E quando nós estamos preocupados com a opinião de uma pessoa da nossa casa, de uma pessoa do nosso convívio, de uma pessoa do trabalho, quando a gente está preocupado em se unir aos outros, para olhar os defeitos dos outros, quando a gente está preocupado que pode fazer uma coisa porque o outro fez, enquanto estiver nesse patamar, não converteu verdadeiramente, vai ter medo de morrer. Mas quando você sabe que tudo depende de Deus e tudo é para a glória dele, você não tem mais medo de morrer. Amém? Você não tem mais medo. Deus falou comigo essa semana. Deus falou comigo essa semana. Eu falei ontem, vou falar aqui agora, porque ele falou na palavra ontem. Ele falou: se a igreja não voltar a ser aquela de adoração, ele vai me tirar. Ele me falou. Ele me deu uma nova chance para me viver aqui esse ano. Se a igreja, do jeito que ele mandou eu fazer, do jeito que ele mandou eu ensinar, do jeito que ele mandou eu ajudar, e a igreja agora está indo para trás, não é para frente, ele vai me tirar. Eu não sei se eu vou morrer, se ele vai me mandar para outro lugar, se ele vai me pôr em outro lugar, mas sei que ele falou essa semana que ele vai me tirar. Eu não estou fazendo favor a vocês não. Eu só estou falando o que ele falou, e ele falou na palavra. Porque esqueceu do primeiro amor. Esqueceu de vir adorar, esqueceu de toda hora. Nossa, eu estou doido para ir na igreja, eu estou doido para chegar lá, eu estou doido para louvar. Eu quero louvar. Que dia que nós vamos louvar? Que dia que nós vamos no monte? Acabou. Na hora que começar a adorar, deixar a adoração entrar, e deixar a presença de Deus, e chorar, e sapatar, acabou. Cadê aquilo que a igreja tinha?
Vai sapatear em outro lugar? Em outro lugar, quem está sapateando lá é o capeta, viu? É o capeta. Tem muito lugar que Deus não está mais, não. Porque tem revelamento, tem mistura. Deus não se mistura. Deus não se mistura com o pecado. Não adianta você querer. Minha mãe falava, mais dia, menos dia, a casa vai cair. A pessoa não pode limitar Deus pelo que ele conhece. O conhecimento de Deus é infinito. O conhecimento de Deus é infinito. Não limita Deus pelo que você conhece. Não limita a Deus pelo que você conhece. Você pode ser o mais sábio do mundo, mas não tem limite para a sabedoria de Deus. Tem muita gente que acha que sabe muito. Não limita a sabedoria de Deus. Você não sabe nada. Quando Deus mandar falar uma coisa, você obedece. Quando Deus manda falar comigo, eu tenho que obedecer. Senão as coisas não vai pensar, mas está tudo bem. Ah, não estou fazendo isso, está tudo bem. Está tudo bem até quando? Até quando? Aí sofre um acidente, o filho. Morre o outro. Faz outra coisa o outro. Acontece alguma coisa. Pode acontecer? Pode. É permissão de Deus. Mas como está seu interior para aceitar isso ou não? Pode acontecer comigo, com qualquer um. Mas como está o seu interior para você enfrentar essa guerra sem perder a comunhão com Deus? Como você está? Como você está? A pessoa liga para mim e fala comigo, eu vou separar. Você está preparado para ver o outro no caixão que eu vou lá? Está preparado? Quer separar? Pode separar. Está preparado para ver no caixão? A maioria aqui eu estou envolvido no casamento deles. Isso é bom demais. A maioria aqui eu estou envolvido no casamento. Ó. A maioria é fichinha, todos, né? Se tiver um ou dois, é muito. Aí você quer? Quando a pessoa pensa em si mesma, ele não pensa na consequência do ato da palavra. Eu posso, aí eu sei que eu posso. Ah, eu estou com minha consciência tranquila. Quem dá ter consciência tranquila é o capeta, porque Deus te incomoda. Quando você está fazendo uma coisa com a consciência tranquila, se prepare. Porque Deus não dá consciência tranquila não, tá? Deus te dá preocupação para você melhorar. Tá bom ainda não. Não tá bom ainda não. Isso é Deus que fala. Vamos falar assim, não, você já é bonzinho. Você não tem nada a ver? Não é de Deus. Isso eu tenho certeza. Pode falar quem quiser e levantar quem quiser. Isso não é de Deus. Um pecador, ele contamina 40. Ele adoece 40. É cientificamente. Porque a ciência agora apoia a oração. A ciência agora apoia. Os médicos agora, quando falam coisas assim, estou querendo a vitamina, ele fala assim, a vitamina está no alimento que Deus deu. Dieta divina. Em vez de você fazer suco e beber aquele tantão, você chupa. Come a fruta, chupa a laranja, come os treinos. Dieta divina. Você comer aquilo que Deus deu. Até os médicos estão agora se voltando para a Bíblia. Porque a ciência multiplicou, mas a saúde não. Você sabe o que multiplica a saúde? Jesus, que onde ele passa, ele cura. Porque ele curou e continua curando. Ele curou e continua curando. O governo de Deus na terra é você deixar Deus governar a sua vida. Aí canta, cava a boca assim. Passa.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tá gravando, gente. Isso eu posto é desse jeito aí, ó. Sabe por quê? Deus não procura perfeição, não. Ele procura obediência na busca da santidade. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Todo mundo está gastando perfeição no pregador, perfeição no patrão, perfeição no filho, perfeição na esposa, perfeição no marido, perfeição no irmão da igreja. A perfeição não é procurada por Deus. Deus procura verdadeiros adoradores. João 4:24. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores adorem em Espírito e verdade. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Aí as pessoas querem ser bonzinho, falar baixinho, adular o povo. A palavra não adula ninguém, é ela que fala. Resistiu o diabo e ele fugiu de vós. Sujeitai-vos a Deus, e Ele te exaltará. Amém? Porque Ele vai escarnecer dos escarnecedores. Escarnecedor é aquela pessoa que acha que sabe tudo e não aceita mais ser corrigido. Porque quando a pessoa chega aqui, ela aceita ser corrigido. Está na mesma visão minha. Mas quando ele pega um pezinho, ele já começa a ter suas próprias visões, suas próprias experiências. Mas não é com Deus não, gente. Porque se vocês quiserem ter experiência com Deus, pode caminhar com o seu livro que você vai ter. Porque se você tivesse de ter experiência em outro lugar com outras pessoas, eu tinha te levado para lá. Se você for, é desobediência. Porque senão Deus não tinha plantado você aqui. E quando a gente é transplantado, quando a gente sai do lugar que a gente é plantado, abala as raízes. Uns ficam murchos, outros ficam meio secos e outros até morrem. Porque aonde Deus nos plantou é para frutificar. Permanecer no lugar até que seja revestido de poder. Vamos ficar em pé e vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém? Soberano Deus e Pai, nessa noite, eu apresento o Senhor essa igreja. Que nós tenhamos humildade bastante para reconhecer que somos dependentes de Ti, carentes da Tua misericórdia. Somos falhos, sim, Pai, mas nós queremos resistir ao diabo e sujeitar o Senhor. E a partir de hoje, muda o nosso coração, nossa mente. Muda, faz nova todas as coisas. Realiza o Teu querer em nós e a Tua misericórdia nos alcance. Para que, guiados pelo Teu Espírito Santo, na palavra, nós tenhamos coragem de assumir o nosso erro, confessar nossos pecados e reconhecer que Tu és Deus poderoso e misericordioso, perdoando e amando uns aos outros, para que o Senhor possa nos encher do Teu poder, para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, nessa noite, toda avareza, toda depressão, toda doença, todo hedonismo, toda doença física, toda doença espiritual, sentimental, todo erro, toda vaidade, toda carnalidade, caia por terra em nome de Jesus. Que venha o Teu Espírito Santo sobre nós, que o Senhor venha nos guiar. Toda inveja, toda obra do mal, toda investida de Satanás está destruída sobre as nossas vidas a partir de agora, em nome de Jesus. Graças te damos, ó Pai, nessa noite, porque o Senhor está aqui e nos escolheu para estar aqui. Honra, glória e poder é do Senhor. Quem manda aqui é o Senhor. E dê-nos coragem para te obedecer. Pai, em nome de Jesus nós te glorificamos, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Graças te damos, ó Deus, que o Senhor tem nos curado, dado livramento a nós, a nossa família, a nossos filhos. Eu sei que o Senhor tem dado graça para nós perseverar. Por isso, ó Pai, continua conosco. Ó Deus, nós sabemos que somos falhos, mas a partir de hoje, no conhecimento dessa palavra, que nós sejamos humildes, que nós honremos o Senhor na obediência, na graça, perdoando uns aos outros, confessando nossos pecados, e ficamos livres dessa carga, pegando o nosso fardo pesado e trocando pelo Teu jugo que é suave e leve, para nós vencer o mundo guiados no Senhor, alicerçados no caminho,
que nos dá a direção para o céu. Graças te damos nessa noite, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que a alegria da salvação seja implantada no nosso coração e nós sejamos reconhecidos no céu como herdeiros da herança eterna em Cristo Jesus. Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoe essa igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com toda sorte de bênçãos celestiais, que sejam guiados pela presença do Espírito Santo, na humildade, para receber do poder do Senhor na salvação de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, tenha paz, entendimento e conhecimento, para que Deus possa te levar aonde é o propósito de Deus, lugares altos, para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraço, Espírito Santo, tenha dias abençoados com o Senhor, para a glória dele. Amém. Glória a Deus.